Página 24, a sexta lição, regando a semente, estudando a Bíblia com os interessados. Antes de começar esta lição, vamos orar e pedir a orientação de Deus. Pai Celestial, Deus desse universo, nós pedimos ao Senhor a compreensão dessa lição para essas sementes que sejam implantadas profundamente nas nossas vidas para compreender esse processo de estudar a Bíblia com as pessoas interessadas. Eu peço, Deus, que Teu Santo Espírito enche nossas vidas, nos dando corações macios para receber Tua Palavra. Eu peço, Deus, pelas pessoas que estão ouvindo esta mensagem, que realmente elas tenham a perseverança para realizar esse trabalho tão importante. Abençoe, Deus, esse tempo agora, em nome de Jesus. Amém. A semente. O evangelista eficiente ajuda as pessoas a descobrirem um relacionamento com Jesus por meio da Bíblia. O evangelho só poderá ser entendido quando as pessoas descobrirem por si mesmas a mensagem da Bíblia. As ilustrações e as histórias podem ajudar na comunicação do Evangelho, mas só a palavra tem o poder de iluminar as pessoas. A palavra é que produz a fé. Na situação de um estudo um a um, a pessoa pode perguntar e esclarecer dúvidas até chegar à fé. Isso quer dizer que o que tem poder não são nossos argumentos, não é filosofia humana, não é nossas próprias palavras e ilustrações, mas é a palavra de Deus. Isso não significa que a pessoa precisa ler. Tem pessoas analfabetas e que não vão poder ler, mas eles vão estar atraídos pela palavra, eles vão querer entender, e a palavra é que vai iluminar suas mentes. A vantagem de um estudo um a um com a pessoa é que pouco a pouco a pessoa vai descobrindo as verdades da Bíblia. E com esse tempo ele vai mudar sua cosmovisão, entendendo melhor o que os preceitos da Bíblia ensinam, mudando sua mente, sua ótica, até a pessoa é transformada pelo Senhor Jesus Cristo e nasce de novo. Então nós queremos que esse estudo a um, a pessoa pode perguntar. Por exemplo, se vai numa igreja, escola dominical, a maioria das pessoas são tímidas, e as perguntas vão passando, mas quando há contato um a um, a pessoa pode até comunicar isso bem melhor e compreender e perguntar. Versículo-chave. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. De Atos 17:11. As pessoas descobriram as verdades da palavra por eles mesmos e não dependeram apenas da pregação de Paulo. Quer dizer, Paulo pregou a palavra, as pessoas voltaram e reexaminaram as Escrituras, examinando o contexto para verificar que Paulo realmente estava falando a verdade. Ele descreveu essas pessoas como mais nobres, pessoas de excelente qualidade, porque eles queriam saber para si mesmo e não dependendo de uma outra pessoa. A parábola que nós usamos era o fariseu e publicano. Nós usamos isso para mostrar a atitude da pessoa em termos de a disponibilidade a aprender. Vou ler a parábola começando em versículo 9 de Lucas capítulo 18. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de todo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe,
Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, um pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa parábola é típico de Lucas, que sempre enfatizou o aspecto dos religiosos que não se sentiram a necessidade de Cristo. Por outro lado, tem os pecadores, as pessoas imorais, publicanos, ladrões, que eram mais aptos para abraçar Cristo porque reconheceram suas necessidades. Eu acho importante essa parábola porque é uma ilustração da atitude que precisamos para aproximar a palavra de Deus. As pessoas religiosas não se sentem sua necessidade. E essas pessoas nem perguntam quando você está estudando com elas. Elas acham que já sabem tudo e não têm necessidade. Por outro lado, os maiores pecadores são as pessoas que estão realmente absorvendo a palavra, indo atrás da palavra para aplicar na sua vida, e são as pessoas que recebem o que é falado. A conclusão que eu coloquei na apostila fala: o publicano e não o fariseu era um bom solo, ao contrário da perspectiva humana. Às vezes, aqueles de quem temos menos expectativas de responderem favoravelmente à palavra são os que de fato respondem. Quer dizer, nós temos uma tendência de ser mais atraídos pelas pessoas que são educadas, parecendo receptivas e já boas pessoas. Por outro lado, as pessoas que são malandros, difíceis, cheios de problemas, que a gente evitamos, são as pessoas mais receptivas, porque essas pessoas são mais carentes do Evangelho. Eu tenho um amigo que sempre fala que vidas podres fazem excelente esterco para a semente do Evangelho. Quer dizer que aquelas vidas são radicalmente transformadas e o Evangelho parece que cresce muito rapidamente nessas vidas, enquanto as pessoas religiosas casualmente abraçam o Evangelho e você não vê a transformação nas suas vidas. Página 24, exposição. A base bíblica. Na igreja primitiva, as pessoas não podiam se sentar à mesa com suas Bíblias abertas para estudarem um a um, porque poucos tinham acesso às Escrituras. Dependiam das leituras feitas em grupos maiores e, quando tinham acesso a elas, memorizavam o que aprendiam. Nos dias de hoje, temos o privilégio de estudarmos a Bíblia tendo em mãos uma cópia pessoal. Esses trechos mostram como as pessoas buscavam a Deus apesar dessas limitações. Eu conversei com um homem da Índia anos atrás e eu perguntei para ele descrever como era o culto público deles. E eu lembro que uma das primeiras coisas que ele falou é que eles se reúnem 7 horas de manhã, alguma coisa assim, 7 horas de manhã no domingo, e tiveram 1 hora de leitura bíblica. Ele falou que eles fizeram isso porque poucas pessoas sabiam ler e outros não tiveram acesso de uma Bíblia. Então, eles iam gastar muito tempo na leitura bíblica porque as pessoas não tiveram este acesso. Então, as pessoas que têm esse fome para com a palavra de Deus, essas pessoas acham um jeito. Se eles não têm acesso, eles acham alguém que tem. Se eles não sabem ler, eles escutam. Mas as pessoas realmente que estão sendo chamadas têm fome para com a palavra de Deus. Agora, por quê? Porque Deus coloca fome para com a palavra de Deus na vida das pessoas. Ele usa a palavra de Deus para atrair aquelas pessoas que querem intimidade com Ele. As pessoas que querem conhecer a palavra não por curiosidade, mas porque eles querem se relacionar com Deus. Página 24, ponto A, fala: a palavra produz fé. Baseado em Romanos 10, 17. Fala aqui: a palavra produz fé, não milagres. A palavra deveria ser transmitida de uma maneira pessoal.
Deus escolheu pessoas e não anjos para serem seus mensageiros. Romanos 10:17 fala, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Isso quer dizer que Deus escolheu pessoas falando da palavra de Deus para produzir fé. Milagre é bom, realmente ajuda a gente a entender o poder de Deus. Mas o que produz fé não é milagre. Você pode ver que o que produz a fé na vida das pessoas é a palavra de Deus, a compreensão da palavra quando é implantada nas suas vidas. Então, por isso é importante que nós transmitimos a palavra. Gostaríamos de dar alguns exemplos para você, para mostrar como a palavra de Deus produz fé. Primeiro é o procônsul de Chipre, em Atos capítulo 13, versículo 12. Isso foi a primeira viagem missionária de Paulo. E se você lembra que houve um homem que estava opondo Paulo, contradizendo o que ele estava falando. O nome dele era Bar Jesus, que significa filho de Josué, de fato, é o nome desse homem. E o que aconteceu é que, versículo 11, Paulo falou para esse homem que estava contradizendo, pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem a guiasse pela mão. Então isso foi impressionante, com certeza, para um cônsul, quando o homem chegou lá e Paulo preveu isso, a pronunciar que ele não ia poder ver, e de repente esse homem começou a andar procurando alguém para guiar ele. Daí você ia pensar, puxa, isso ia impressionar o homem. E com certeza impressionou. Mas versículo 12 fala, então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhando com a doutrina do Senhor. O que maravilhou ele não foi um milagre, mas foi o ensino da palavra de Deus que maravilhou esse homem. Como eu coloquei, apesar de presenciar o milagre feito por Paulo, foi a palavra que maravilhou o líder. Número 2 fala o povo de Antioquia. Quando Paulo chegou nessa cidade, ele fez o que ele normalmente fez, é de procurar uma sinagoga, porque ele sabia que as pessoas que foram atraídas pela palavra de Deus iam estar lá na sinagoga para ouvir a palavra de Deus naquela ocasião. Então, quando ele pregou a primeira semana, pessoas falaram para ele para voltar a próxima semana e falar acerca dessas coisas de novo. Quando ele chegou lá, um monte de gente foi atraído lá, muitos só por curiosidade e outros para criticar. E os judeus começaram a contradizer o que Paulo estava falando. E Paulo e Barnabé falaram e indicaram era primeiramente necessário para os judeus ser anunciada a palavra, porque veio para eles primeiramente, mas porque eles se julgaram indignos de vida eterna e ia para os gentios, porque Deus tinha constituído os judeus para ser a luz do mundo. Então versículo 48 fala, os gentios ouvindo isso, que a palavra ia para eles, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, o que podemos entender disso é que eles não glorificavam Paulo, Barnabé ou qualquer outra coisa. O que chamou a atenção deles era a própria palavra de Deus. Em Atos, capítulo 17, nós temos uma outra situação, que é os judeus de Bereia. Nós já lemos esse versículo lá em cima, que falou, ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, nós falamos que aqui na apostila eles eram mais nobres, quer dizer, tinham mentes abertas, eles estavam prontos para considerar, eles não estavam com coração duro. Eles estavam mais nobres que os da Tessalônica, porque receberam a palavra com muito interesse e a estudavam todos os dias. Quando alguém estuda ativamente a palavra, ao invés de apenas ouvir,
passivamente, torna-se mais convicto. Pessoas têm o hábito, às vezes, no mundo evangélico, de simplesmente ler, porque é parte da rotina religiosa, mas não ler ativamente para tentar ouvir a voz de Deus. Eu tenho um amigo que sempre fala que as pessoas devem parar de ler a Bíblia. E ele fala isso para chocar os outros. E eu perguntei por que deve deixar de ler a Bíblia. Ele falou, não, deve deixar de ler e começar a ouvir a voz de Deus. Quer dizer, ler como é a palavra de Deus, que Deus está falando para você, e não simplesmente ler como uma prática religiosa. Página 25, ponto B. O Espírito Santo convence a pessoa. João 16, 7 a 14. Nós já falamos com a palavra de Deus é necessário para produzir fé. Aqui estamos falando que sem a presença do Espírito Santo não vai ter fé também. Quer dizer, a palavra sem a ação do Espírito Santo na vida da pessoa não vai ter efeito. A palavra não vai ter efeito. Não vai ter uma mudança de vida. Por outro lado, o Espírito Santo não pode agir na vida da pessoa se não há a presença da palavra de Deus. Os dois, o Espírito Santo e a palavra de Deus, são necessários para ter a pessoa chegar à fé. Por isso, a oração é importante. A gente prega a palavra, mas a gente ore com aquela pessoa. Que o Espírito Santo, como ele falou, ele pega das palavras de Jesus e aplica na vida da pessoa. Versículo 7 de João 16 fala, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Você pode imaginar como os discípulos estavam sentindo? Eu, particularmente, gostaria de ter Jesus como parceiro do evangelismo. Que coisa de ter Jesus ao seu lado, que quando você está evangelizando, imagine isso, está chegando a uma porta, alguém joga uma pergunta difícil, você olha para Jesus, você pode tratar isso? Seria muito melhor ter Jesus ao seu lado. Mas ele falou, convém, é melhor se eu vá. Porque ele estava falando aqui a presença do Espírito Santo nas nossas vidas e a presença do Espírito Santo trabalhando nas vidas das pessoas com quem estamos compartilhando é bem melhor do que ter o próprio Jesus Cristo ao nosso lado. Então isso é difícil entender, mas quando você começa a ver como o Espírito Santo transformando sua vida, falando através de você, o Espírito Santo abrindo os ouvidos daquela pessoa, é muito mais eficaz do que ter o próprio Jesus Cristo ao nosso lado. Ele falou aqui, ele descreveu o Espírito Santo como consolador. A palavra consolador é uma palavra que significa alguém que chega ao seu lado para te ajudar, para exortar, para aconselhar, para confortar e dirigir. Então, o Espírito Santo é o consolador, no sentido que ele chega ao nosso lado para nos ajudar, trabalhando não somente nas nossas vidas, mas nas vidas das pessoas com quem nós estamos compartilhando. Versículo 8 fala, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele descreveu, você fala, o que é isso? Ele vai convencer, isso é um ato legal, como ele acusa e deixa esta verdade fixa na vida da pessoa, do pecado, porque não crê em mim. O que é pecado? O problema é que muitas pessoas pensam que pecado é só as ações. Não somente de ações pecaminosas, mas também do estado do pecado, que é o resultado da incredulidade. Quer dizer, pessoas normalmente pensam, eu sou pecador porque eu bebo, eu sou pecador porque eu fumo, eu sou pecador porque eu xingo. Esses são simplesmente sintomas do estado da pessoa. A pessoa tem que reconhecer seu estado desesperado, cheio do pecado. E qual é a base disso? Porque não crê em mim. A incredulidade é que deixa aquela pessoa nesse estado completamente pecaminosa. E ele falou em versículo 10 da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então,
Isso indica que Jesus, sendo Deus, é o padrão do que é justo. Ele vai para o Pai porque ele é perfeito, justo e santo. Eu poderia falar para você, você é pecador. E você pode olhar para mim e falar, você também, você peca também. Sim, eu não sou mais pecador, eu sou um santo em Senhor Jesus Cristo, mas ainda peco. Eu não sou perfeito, mas Jesus é perfeito porque ele vai para o Pai, indica que ele é o padrão. Comparando o pecador do mundo comigo, não vai ver aquela diferença radical. Vai ser diferente, mas não como comparando com Jesus, porque ele é perfeito, ele é santo e justo, ele é o padrão. Esses primeiros dois, a convicção do pecado e da justiça, mostram o grau de perdição da pessoa. Se eu sou completamente no estado de pecado e ele é completamente santo, então é completamente impensável, impossível para mim pensar que eu poderia obter e chegar ao padrão da justiça dele. E o último, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quer dizer, nós estamos nesse mundo, o príncipe desse mundo é o inimigo, e ele já foi condenado, a sentença dele é o inferno, o lago de fogo eterno, e isso é a sentença de nós, que quando estamos nesse estado de pecado, com ele santo, daí o aspecto de juízo mostra que essa situação não pode mudar para a eternidade se não há mudança nesse estado. Eu creio que essas três coisas, uma convicção do pecado, justiça e juízo, são necessários para a pessoa saber da sua necessidade de Jesus Cristo e se converter. Se a pessoa não é convicta que ela é completamente pecaminosa e perdida, ela não vai sentir necessidade de Jesus. Claro, Jesus poderia ser bem para acrescentar na sua vida, mas não vai ter o novo nascimento através da morte e ressurreição de Cristo. E finalmente, o Espírito Santo usa as palavras de Jesus. Eu já mencionei isso, que o Espírito Santo pega das palavras de Jesus e aplica na vida da pessoa. Versículo 13 e 14 fala assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de ver. Este é que é importante aqui. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Quer dizer, ele estava falando que o Espírito Santo vai pegar as palavras que Jesus falou, levar os discípulos a lembrar e aplicar e entender o que ele falou. Por isso os discípulos, os apóstolos, pegaram as palavras de Jesus e anunciaram. Mas isso aplica a nós também. Porque o Espírito Santo pega as palavras de Jesus, iluminando nossas mentes para poder compreender e aplicá-las nas nossas vidas. Eu coloquei na apostila, quando mostramos a palavra de Deus às pessoas que estão sendo evangelizadas, o Espírito Santo as ilumina e convence da sua necessidade de Cristo. Então, nosso dever é de anunciar a palavra e orar, dependendo do Espírito Santo para convencer a pessoa da realidade daquela palavra. Então, esses são os dois princípios bíblicos, as verdades bíblicas que falamos. Primeiramente, fé vem através da palavra e o Espírito Santo convence a pessoa. Nós, como evangelistas, temos essa responsabilidade de cultivar isso, de estudar, de ser úteis no mão do Espírito Santo para aplicar a palavra e pregar para a pessoa. E o Espírito Santo usa nosso trabalho para abrir a mente da pessoa para ser salvo. Isso é um processo, como já falamos. Página 25, número 2, os princípios. Falamos das verdades bíblicas, a base bíblica, e agora os princípios. Ponto A. A maneira como ensinamos a palavra influenciará no tipo de cristão que colheremos. Queremos que as pessoas sejam participativas e não passivas em suas vidas espirituais.
Essa é uma grande frustração com muitas pessoas que são líderes da igreja, é que as pessoas não respondem. Eu lembro logo quando eu cheguei em Belém e comecei a trabalhar com famílias espirituais, eu sempre joguei a pergunta, o que Deus fez na sua vida durante a semana? E pessoas iam olhar para mim e falar, puxa, você é o pastor, você dá uma mensagem. Eles não estavam acostumados a compartilhar sobre sua vida espiritual. Eu sei a razão que eles não estavam acostumados, é um reflexo da maneira que foram evangelizadas. Eles escutaram uma pregação do pastor passivamente, não participaram no estudo e depois eles se tornaram cristãos passivos. Na apostila fala, durante a evangelização, você pode estar estabelecendo hábitos que podem influenciar a pessoa para o resto da sua vida cristã. Sempre faça os estudos de uma maneira que leve as pessoas a participarem, fazendo perguntas, dando opiniões, comentando sobre o que entenderam. Você é quem deverá promover esta abertura para que o evangelizado participe ativamente dos estudos. Quer dizer, você pode perguntar à pessoa, coloca esse versículo nas tuas palavras. O que você entendeu sobre este versículo? O que você acha sobre esta posição? Esses tipos de perguntas levam a pessoa a refletir e acostuma a pessoa em compartilhar o que está aprendendo. Então lembre-se disso. Se você só prega para a pessoa, você dá estudo, você fala, sem envolver a pessoa, ele vai sentar no banco da igreja e só escutar o que você está falando. A pessoa pode se acostumar com isso pelo resto da sua vida, simplesmente sentado passivamente, escutando mensagens e não se envolver no trabalho de Deus e nem se envolver em compartilhando com outras pessoas. Simplesmente o resto da vida sentando, escutando a palavra de Deus. Ponto B. A pessoa fica mais convicta quando descobre as verdades por si mesma. Eu sei que para mim mesmo a coisa mais preciosa no seminário é quando o professor deu tópicos para a gente pesquisar. Eu pesquisei e cheguei a conclusões para mim mesmo, através de ler vários autores, estudar as escrituras e chegar a uma convicção. Quando eu simplesmente aceitei que outra pessoa me ensinou, não chegou a ser uma convicção pessoal. Na apostila fala, a pessoa que pesquisa um assunto e reflete sobre ele terá mais convicção e lembrará mais. Deixe a pessoa descobrir as verdades da Bíblia. Você deve orientar e não pregar. Quer dizer, a gente gosta de colocar uma resposta rápida. Eu sou terrível nisso. Eu gosto de rapidamente chegar a uma resposta. Se a pessoa não responde, eu estou muito rápido para entrar e ajudar. A gente deveria ter paciência, esperando, fazendo perguntas e ajudando aquela pessoa a descobrir para si mesmo, em vez de pregar. Quando a pessoa faz isso, realmente ele vai crer muito mais profundamente naquilo que descobriu, em vez de simplesmente falar, fulano falou isso para mim, então deve ser verdade. Ponto C. As tarefas são importantes. Podemos perceber que as pessoas que fazem as tarefas e vão além do que é necessário para aprender a palavra estão sendo chamados. Certifique de que a pessoa está preenchendo os estudos e completando as tarefas antes do estudo. Quer dizer que acrescentamos na nova versão do propósito da vida buscando algo mais, é tipo devocional. Você pode ver que no propósito da vida você tem coisas para preencher. Se a pessoa só tira aqueles estudos no momento do estudo e não pesquisa fora do tempo, é possível que aquela pessoa não esteja sendo chamado. Ponto D. Não existe uma pergunta boba ou uma resposta errada. Procure mostrar que a pergunta é importante ou que a resposta da pessoa contém algo de verdade. Quer dizer que é muito bom quando a pessoa faz uma pergunta, você olha para aquela pessoa e fala, olha,
Foi uma excelente pergunta. Eu estou muito feliz que você perguntou isso. Porque pessoa precisa, às vezes pessoas têm receio de perguntar. Ele vai achar que eu não sei de nada se eu faço essa pergunta. Eu lembro uma vez que, quando era bem antes de eu me converter, eu estava no estudo bíblico como pastor da nossa igreja. Era uma igreja que não pregava tanto a palavra de Deus e nós fomos dados a tarefa de ler, por exemplo, o Sermão no Monte. Eu lembro que eu li o versículo em Mateus capítulo 5 que fala: se sua justiça não excede por muito a justiça dos fariseus, jamais será salvo. Aí eu olhei para isso e falei: mas esses homens judeus eram muito mais religiosos do que eu. Como é que eu posso ser salvo? Mas francamente, eu achei que era uma pergunta boba, então não perguntei. Não sei se o pastor dessa igreja ia poder dar uma boa resposta. Mas realmente esse despertou uma pergunta na minha mente que eu achei era tão boba, se eu perguntasse todo mundo ia rir para mim. Mas em realidade é uma das melhores perguntas que você pode fazer. E também eu mencionei que é uma resposta da pessoa, se a pessoa dá uma resposta, a pessoa vai responder besteira às vezes, vai responder erradamente. Eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, saí com o seu Bill, eu chamei ele para fazer um estudo comigo. Esse missionário experiente falou comigo que durante o estudo, às vezes que eu ia ver uma resposta, eu falei: não é isso. Esse missionário experiente ia achar uma desculpa para ajeitar o que ela estava falando, dar razão para ela. Eu olhei para ele e pensei: puxa vida, eu pensei que esse homem realmente zelava pela palavra de Deus. E depois ele explicou, ele falou: Bruce, se você fala que a resposta é errada, aquela pessoa não vai responder mais. Então você sempre tem que ajeitar suas respostas e fala: puxa, eu nunca pensei nessa resposta aí. É uma boa resposta, mas realmente o que estávamos procurando nesse trecho era, e isso vai ajudar a pessoa. Na apostila fala: se uma pessoa achar que sua pergunta pode ser ridícula, nunca perguntará. Se ficar envergonhada depois de perguntar, nunca mais perguntará. Se envergonhar depois de errar uma resposta, nunca responderá. Estabeleça um diálogo de confiança com a pessoa que está sendo evangelizada. Você poderá utilizar-se de algumas dessas falas. Eu não havia pensado nessa resposta. Talvez uma resposta melhor seja: boa pergunta, eu queria saber sobre isso também. Você começa a contar uma coisa para encorajar a pessoa a perguntar, para encorajar a pessoa a responder. Muito importante isso. Então, esses são alguns dos princípios. Você lembra que você quer realmente fazer um estudo com a pessoa, que é um estudo participativo. Página 25, lá embaixo, número 3, os métodos. Já falamos da base bíblica, os princípios, agora nós vamos falar sobre os métodos. Os princípios de como liderar um estudo evangelístico. Ponto número 1. Comece com uma oração breve. Ao iniciar um estudo, faça uma oração breve pedindo que Deus o ajude a entender o conteúdo do estudo. Esta oração deve ser bem simples, sem palavras religiosas, só ore 2 ou 3 frases. Muito simples. Você vai lá e fala: Deus, obrigado pela tua palavra, e nós queremos que o Senhor nos ajude a entender o que está escrito na tua palavra. Oriente-nos hoje através da presença do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. É uma coisa assim, porque através disso você vai estar demonstrando, número 1, sua dependência de Deus. Não somente você, mas realmente a outra pessoa também. E você vai realmente colocar o contexto da presença de Deus naquele estudo que você vai fazer. Nesse momento você está reconhecendo que isso é uma palavra que vem propriamente de Deus. Então, o primeiro princípio para liderar um estudo evangelístico é: comece com oração breve. Número 2, lá embaixo da página 25, o líder deve encorajar os membros a participarem. Leia versículos. Você fala:
João, você pode ler esse versículo para mim? Luiz, você pode ler esse trecho para mim? Segundo, leia uma pergunta se a pessoa tiver apostila. Paulo, você pode ler esse parágrafo na página 25? Você deixa a pessoa participar dessa maneira. Agora, eu sempre tomo cuidado com isso quando a pessoa tem vergonha de ler. Algumas pessoas têm dificuldade de leitura e se eles estão focalizando em leitura, às vezes eles não prestam atenção do que está sendo falado lá, porque eles estão tão focalizados em pronunciar as palavras corretamente e não estão pensando no que está lá. Então, se a pessoa não é bem em leitura, eles enrolam palavras e você pode ver que eles não estão concentrando na palavra, então você mesmo pode ler. Mas você deve avaliar a habilidade da pessoa ler quando você faz isso. Algumas pessoas vão só escutar. Na página 26, número 3, fala: você precisará ter paciência ao liderar um grupo de estudo bíblico indireto. Eu chamo isso estudo bíblico indireto porque não é uma pregação. Dê tempo para as pessoas responderem. Como eu falei, às vezes eu estou muito rápido para preencher a apostila. Eu não tenho paciência para esperar para a pessoa ler, reler, pensar para chegar a uma resposta. Então isso é muito importante para você não apressar o estudo dessa maneira. E número 2, fale de uma maneira positiva se responderem errado. Se tiverem medo de errar, não participarão. Nós já falamos desse princípio, mas eu queria reenfatizar a importância de deixar a pessoa à vontade, porque se errar não tem problema. Número 4, você não precisará falar tudo o que conhece sobre o versículo. Quer dizer, a gente estuda versículos muitas vezes e tem tanta coisa lá. Mas é melhor não falar tudo que você sabe. É importante conhecer bem o trecho, mas nem tudo que se conhece ajudará. Quer dizer, através de colocando muitas informações, você pode até impedir a pessoa compreender o ponto principal que você queria comunicar. Número 5. Não deixe um filósofo dominar o estudo. A desvantagem de um estudo informal é que alguém dominará a conversa ou começará a debater. O líder deve saber como cortar sua conversa. Isso só traz confusão ao grupo. Por exemplo, você tem 3 ou 4 pessoas que estão estudando, vai ter uma pessoa que pode pensar que sabe mais do que os outros e começa a dominar a conversa e desvia a pessoa. A vantagem de uma apostila é quando você vê a pessoa desviando ou começando a puxar assuntos polêmicos, você fala: vamos olhar no ponto número 3, na página 26, na apostila. Aí você pode refocalizar para cortar o filósofo. Quando a pessoa está sendo tão mal educada de querer dominar assim, eu não tenho receio de dar uma olhada no meu relógio e mostrar um pouco de impaciência desta maneira indiretamente com a pessoa. Então, às vezes, você vai precisar completamente cortar uma pessoa. Por exemplo, você começa a estudar a palavra de Deus com alguém, daí vem uma pessoa de uma religião. E eles sempre querem colocar a sua religião lá e começa a atrapalhar. Melhor cortar. Eu lembro que para ajudar pessoas a despertar interesse, eu passava um vídeo da vida de Cristo, o filme Cristo. Eu nunca vou esquecer, um religioso entrou para assistir com a gente uma vez e Jesus estava falando com os fariseus e eles perguntaram se era lícito pagar impostos a César. A resposta de Jesus, claro que foi: então dão a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o religioso levantou, começou a sorrir, balançar a cabeça, falar: o dízimo. Eu quase morri naquele momento porque esse era exatamente o que eu não queria comunicar. O que Jesus queria comunicar lá? Ele queria falar: ok, dá dinheiro desse mundo para as autoridades que eles exigem de você, mas dá a Deus sua vida, porque a Ele pertence a sua vida. Então vai ter pessoas religiosas que vão chegar e atrapalhar, e você tem que ser firme com estas pessoas.
Número 6 fala, não fale mal do grupo religioso do qual estão participando. Isso pode criar barreiras. Deixe que cheguem a essa conclusão. Isso é, se uma pessoa tem ídolos, deixe ele jogar os ídolos no lixo. Você não deve jogar os ídolos no lixo. Por exemplo, uma pessoa uma vez que perguntou para um amigo meu, o que você acha dos santos? A pessoa falou, olha, conforme que a Bíblia fala, nós que temos um relacionamento íntimo com Cristo, nós já somos santos. Então, eu tenho acesso à própria presença de Deus e eu não preciso de um outro santo para ser meu intermediador, porque eu posso chegar diretamente a Deus. E esta pessoa, que era muito defensiva contra os evangélicos, chegou lá e jogou todas as imagens no lixo, porque reconheceu que eram desnecessários e começou a estudar a Bíblia com seu vizinho. Então, se você, como alguém falou uma vez, não mate a vaca sagrada, deixe as pessoas matem a vaca sagrada. Então, cada pessoa vai começar a se defender sua religião. Tem muita gente aqui no Brasil que se diz católico, simplesmente é uma maneira de cortar coisa evangélica, mas eles não são católicos de coração mesmo. Então, mesmo assim, não fale mal de uma outra religião. Número 7. Termina a reunião dentro de 1 hora. É melhor que falem, já terminou? Do que quando terminará? Encerra com oração e continue conversando informalmente. Gosta ou não, encerrando a reunião, corta a formalidade do estudo na mente das pessoas. Daí a pessoa vai entender que o estudo encerrou. Se a pessoa continua está querendo conversar informalmente depois disso, tudo isso, até puxando assuntos bíblicos, tudo bem. Mas tenta terminar dentro de 1 hora para não ficar cansativo para a pessoa. É melhor a pessoa ter surpresa que já terminou do que ficar cansativo. Número 8 fala, não faça um apelo. Deixe o Espírito Santo trabalhar em suas vidas. Só uma vez aqui no Brasil eu dei um apelo para uma moça e perguntei, você não quer dar sua vida a Cristo agora mesmo? E ela aceitou, só que ela não se interessou depois disso. Então eu me arrependi de ter dado aquele apelo porque eu acho que eu forcei a situação. Às vezes não. Se você tem certeza que a pessoa esteja pronta, você pode até falar, olha, será que esse é o momento? Mas tem certas pessoas, você dá no primeiro estudo apelo, eles vão aceitar, simplesmente por aceitar. Então é melhor você deixar o Espírito Santo trabalhar. É muito bonito ver o Espírito Santo trabalhando na vida da pessoa e a pessoa chegando à conclusão que precisa de Jesus e chegando a abraçá-lo. Finalmente, número 9 fala, não tenha pressa em convidá-los para irem à igreja. Tenha certeza de que estão prontos para participar. Não convide, mas quando perguntem, explique que a igreja não é apenas uma reunião religiosa, mas é um encontro dos que estão estudando a palavra. Eu não vou fazer isso uma regra fixa, no sentido que não deve convidar, porque tem certas pessoas que vão responder bem, porque nós não podemos negar que o corpo de Cristo, quando as pessoas estão participando, adorando a Deus, tem impacto na vida da pessoa. Não podemos negar isso. Tem certas pessoas que estão prontas. Outras pessoas, se convidar, vão cair na rotina religiosa. Um amigo meu fala, olha, você está vazio da palavra de Deus. Se você vai para essa reunião, você vai entrar vazio da palavra de Deus e sair vazio da palavra de Deus. É melhor que você comece nos nossos estudos se encher com a palavra de Deus. Daí você vai poder participar melhor. Então, não tem uma regra fixa, mas se você começa a convidar a pessoa para a igreja cedo demais, a pessoa pode falar, mas eu não gostei desse grupo aqui, e nunca mais vai querer estudar com você. Então, tem que usar sensibilidade nisso. Convida aquelas pessoas que vão se adaptar, mas use sabedoria, ore a Deus e pergunta. Por outro lado, se você demora tempo demais, a pessoa começa a conhecer Jesus,
Você vai ter pessoas que são dessas outras religiões, como urubu, ao redor desses novos contatos e vão convidar para puxar a pessoa para a religião delas. Eu posso falar que muitas vezes eu já comecei a estudar com pessoas ou pessoas com quem eu treinei, começo a estudar com pessoas e o vizinho é de uma certa igreja. Aquele vizinho nunca falou sobre Jesus para ela. Então, o vizinho, ninguém estava aí, de fato foi um mau testemunho. Daí, quando o vizinho descobre que está estudando a Bíblia lá, você já está indo para a igreja? Não estou indo para a igreja, estou só estudando. Então venha para a minha igreja. Daí eles estão em cima daquela pessoa, de repente, chamando o pastor para fazer uma visita e outra coisa. Mas antes não se interessaram, até você começa a estudar. Então essas pessoas, se você percebe que seria necessário, convida para a igreja, mas use muito sabedoria. Esse método indireto, esse estilo de estudo bíblico, foi uma coisa difícil para mim abraçar no início, porque eu fui treinado de distribuição de folhetos, dando apelo, pessoa fazendo uma visita só, dando apelo e pessoa aceitando Cristo. Mas quem abriu meus olhos foi o missionário Bill Burke, um missionário muito experiente. Em 85, antes de eu entender qualquer coisa de português, ou eu entendi muito pouco. Eu visitei seu Bill em Barcarena, perto de Belém, e ele me levou na rua. E tem várias coisas que aconteceram aquela noite comigo que eu nunca vou esquecer. Primeira coisa, no caminho para o estudo, encontramos um homem que estava porre mesmo. E ele olhou e, seu Bill, como está? Estava porre. E seu Bill falou algumas coisas que eu não entendi, mas seu Bill falou, esse foi um dos meus convertidos. Eu pensei para mim mesmo que eu não estava muito pressionado com o ministério desse homem, não. Daí a gente foi um pouco para frente e o outro homem, com muita alegria, cumprimentou o seu Bill. Seu Bill, eu não entendi nada, mas eu vi uma alegria na vida desse homem. E quando a gente saiu e começou a andar mais para frente, seu Bill falou para mim, esse foi um convertido ao Senhor Jesus Cristo, é ele que converteu o homem. E eu entendi que quando a gente força a situação, a pessoa toma decisão, mas ele pode estar se convertendo à nossa religião, pode estar se convertendo à nossa personalidade, nossa igreja, mas não convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente permite que o Espírito Santo trabalhe, segunda coisa que aconteceu é que a gente entrou e começou a estudar a Bíblia com um casal. Houve uma pessoa de uma outra religião lá. E seu Bill estava percebendo que esta pessoa estava lá para contradizer. E seu Bill falou com esta pessoa, como eu falei, não entendi muito português, mas eu entendi que ele falou com muita firmeza para simplesmente estar lá para escutar o estudo e de não introduzir a sua própria doutrina lá. Ele falou, você está bem-vindo a escutar esse estudo, mas não realmente para colocar suas coisas lá dentro da sua religião, porque ele era da Adventista. Então, seu Bill falou com muita firmeza, mas com amor com essa pessoa. Depois disso, eu conversei com seu Bill sobre esse estudo, porque eu estava tão acostumado com a coisa de apelo, que ele usa o livro de Provérbios para descobrir os eleitos. Ele ora cada dia que Deus ia mostrar seus eleitos e dá um livro de Provérbios e fala, amigo, esse foi escrito 3.000 anos atrás, mas se lê parece que foi escrito ontem. Quando ele vê que a pessoa mostra interesse, ele volta. E eu falei, o que você faz? Eu esperava que ele ia falar, eu apresento o plano de salvação e levo ele a tomar a decisão para Cristo. Então esse foi meu costume, como eu estava acostumado a fazer, como pessoas me treinaram para fazer. Eu falei, o que o senhor faz? Ele falou, eu levo uma Bíblia, eu vendo para um saco de farinha ou qualquer coisa que eles fazem para ter um investimento. A gente estuda Marcos capítulo 1, eu marco alguns versículos com caneta, daí eles podem lembrar o estudo e eu deixo a Bíblia com eles. Eu falei, e aí, a gente estuda Marcos capítulo 1. Daí o que o senhor faz? A gente volta próxima semana, se ele leu a lição, a gente estuda,
e a gente faz Marcos capítulo 2. E depois, Marcos capítulo 3. E daí, Marcos capítulo 4. O Senhor não dá um apelo? Não. Mas o que o Senhor faz? A gente fica estudando. Enquanto a pessoa mostra interesse da palavra, eu fico estudando com aquela pessoa. Às vezes 2, 3 anos. Daí a pessoa, eu já ouvi pessoas até falando de 7 anos estudando a palavra de Deus com esse missionário experiente antes de entregar sua vida a Cristo. Seu Bill é um exemplo para mim de uma pessoa que é paciente em semear e regar a palavra de Deus e não é impaciente para fazer a ceifa. Então, essa é uma maneira que eu aprendi acerca de estudos indiretos. Continuando na página 26, nós temos aqui princípios de regar. De fato, essa é a maneira para estimular discussões. Lembra-se de que não está pregando, você está dirigindo uma conversa espiritual. Nós enfatizamos aqui a importância de perguntas. Esta parte aqui está falando como fazer perguntas para estimular a discussão. Esses princípios podem aplicar a qualquer grupo de discussão, seja uma família espiritual, discipulado ou qualquer coisa. Número 1, você tem perguntas de interpretação. É difícil para as pessoas responderem perguntas de interpretação da Bíblia. Eu creio que você não deve usar muito dessas perguntas, porque se você pede para a pessoa interpretar, a maioria das pessoas não sabem interpretar trechos bíblicos, porque você lembra, uma pessoa iletrada não está acostumada de pegar palavras de uma página e poder interpretar o que está falando. Mas você pode fazer perguntas que ajudam aquela pessoa a ler o trecho e interpretar. Nós tentamos fazer isso um pouco com o propósito da vida, quando a gente pediu para eles preencher palavras-chave. Isso acostuma a pessoa de pensar e responder. Mas algumas maneiras de fazer essas perguntas, explique o versículo com suas palavras. Pensando no nosso tema, qual é o ponto-chave desse versículo? Está estudando sobre pecado, eles devem perceber o que está falando sobre pecado. Faça uma lista de qualidades como grupo, quer dizer, encontre as qualidades de uma mulher virtuosa de Provérbios 31. Isso seria uma pergunta que você faz num grupo, mas você pode até pedir para as pessoas ler Atos 17 de novo, deixa as pessoas achar as qualidades de Deus naquele trecho, sem apostila. Número 2, perguntas para refletir. Perguntas de encorajamento para que expressem uma atitude sobre algo. Você fica animado ou desanimado sobre o futuro? Como você se sentiu na primeira vez que alguém, não sei, que primeira vez que você ouviu de Jesus, por exemplo? Perguntas que requerem uma opinião. O que você acha do que Jesus falou nesse trecho? Perguntas que levam a pessoa a analisar suas motivações. Por que temos uma tendência de ficar chateados quando? Por que será que a gente peca quando isso acontece? Por quê? Deixa a pessoa refletir, examinar sua motivação. Perguntas que colocam a pessoa diante de uma situação. O que você faria se você fosse? Você pode até colocar a pessoa dentro do estudo bíblico que você está falando. Se você fosse o pai do filho pródigo, o que você faria? Mas Deus agiria diferente. Eu sempre, quando eu estou estudando a Bíblia, eu me pergunto assim, se eu fosse Jesus, o que eu faria naquela situação? E normalmente Jesus, é claro que eu sei que ele vai fazer, né, porque eu conheço as histórias, mas sendo honesto, eu sempre faria, eu tenho que admitir que eu não teria feito o que Jesus fez. Mas o que Jesus fez é muito melhor do que eu. Então, essas são boas perguntas. Se você fosse o filho pródigo, como você teria sentido se você fosse ele? Perguntas de aplicação. Coloque várias situações diante deles para que discutam a aplicação do trecho estudado. Pergunte se alguém tem dificuldades em aplicar o que foi discutido. Peça testemunhos de situações
sucessos ou falhas em aplicar os princípios sobre a discussão. Nesse aspecto de evangelismo, você pode até perguntar, por exemplo, como você tem visto isso na sua vida, como você mudou nessa coisa, o que aconteceu quando você reconheceu isso. Fale sobre como é possível aplicar melhores princípios durante a semana. O que você podia fazer para aplicar essas coisas que estão aprendendo através dos estudos? Página 27, número 4. Evite perguntas complicadas. Quando eu falo isso, é uma pergunta complicada, é uma coisa longa que tem vários aspectos que tem que ser considerados para dar uma resposta. Duas perguntas na mesma pergunta. Quer dizer, você falou, como você entende esse versículo e como você deveria aplicar? Essas duas perguntas, não é uma pergunta. É uma pergunta, é uma frase, mas em realidade há duas perguntas na mesma frase, porque você está perguntando para a pessoa interpretar e também para aplicar na mesma pergunta. Perguntas que requerem uma conclusão lógica ou a necessidade de interpretação antes de responder. Quer dizer que você pode fazer como você entende esse versículo, porque Jesus falou isso, agora como você aplica. Mas se você simplesmente fala, aplica versículo 23, a pessoa tem que ler, interpretar e aplicar, e ele não vai responder por muito tempo. Perguntas que só requerem sim ou não. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eles iam falar, eu quero falar com o avô. Então coloque ele no telefone, o filho no telefone. Aí eu ia ficar escutando. Sim? Sim? Não. Sim. Não. Sim. O que estava acontecendo? Meu pai estava só perguntando coisas que ia responder sim ou não. Então ele falou, puxa, Josias não falou nada. Olha, eu falei com ele, mas eu pensei, olha, as perguntas que você fez, pode responder com sim ou não. Você não vai puxar conversa com a pessoa se a resposta pode ser sim. Você entendeu esse versículo? Sim. Você gostaria de estar na posição do fariseu nesse trecho? Não. Então, melhor perguntar, o que você sentiria se você fosse o fariseu nesse trecho? Qual foi o erro do pensamento do fariseu? Daí a pessoa tem que falar mais do que um sim ou não. Princípios. Comece devagar com perguntas impessoais. Silêncio aceitável. E não coloque a pessoa numa posição difícil. Como falamos, comece devagar com perguntas impessoais. Quando eu falo de uma pergunta pessoal, eu estou tentando aplicar diretamente na vida daquela pessoa. Por exemplo, eu poderia fazer uma pergunta, por que pessoas têm uma tendência de... Daí eu não estou pedindo para a pessoa se expor. Mas se eu falo, quais são as dificuldades que você tem em perdoar pessoas? Daí você está forçando a pessoa a abrir algo da sua própria vida e confessar uma deficiência na sua vida, e é muito mais pessoal. Então é melhor para começar, quando está começando a estudar com a pessoa, coloque as perguntas na terceira pessoa. Quais pessoas você tem visto? Por que pessoas têm uma tendência? Por que pessoas têm medo de? Quais pessoas você tem visto? Aí, com o tempo, quando você começa a conhecer a pessoa, por que você acha que você tem essa tendência de fazer isso? Quais são as dificuldades que você tem? Então, esses são, daí você com o tempo vai desenvolver um diálogo mais pessoal com a pessoa. Silêncio aceitável no sentido que eu particularmente, eu não gosto de silêncio, né? Você lança uma pergunta e ninguém responde. Eu já tive muitos casos na igreja que a gente levanta e fala, quem gostaria de falar o que Jesus fez essa semana na sua vida? Aí ninguém fala. E você fica, daí eu fico meio incomodado com essa circunstância e eu logo quero falar alguma coisa. Mas deixa, se você lança uma pergunta, deixa silêncio.
Pode ser meio estranho, mas deixa silêncio esperando com paciência a pessoa responder. E não coloca uma pessoa numa posição difícil. Se você não quer perguntar algo que vai deixar a pessoa sem graça, forçando a pessoa a confessar um medo, um pecado na sua vida. Então tem que usar sensibilidade nas perguntas que você faz nesse sentido. Na página 27 também tem as tarefas. Você tem o estudo que você deve fazer de estudar. Você tem o estudo número 1, tem o estudo Nicodemos, na páginas 27 a 35, das sementes de vida. Você estuda isso, esse que vai começar a requer que você preenche algumas das respostas. A leitura de Marcos 7 a 8, o que podemos aprender sobre fé nesses capítulos. Número 3, a tarefa, procure uma outra pessoa que esteja estudando com alguém. Observe as diferenças no estilo de estudo. Continue estudando os sinais com alguém. Quer dizer, você vai procurar achar essa pessoa e fica observando. Mais pessoas que você observa vai ajudar você a desenvolver seu próprio estilo de liderar os estudos com outros. A oração, peça a Deus que Ele continue abrindo seus olhos para as grandes verdades da palavra. Quer dizer, você deve estar sempre aprendendo novas coisas e que isso promova em você a atitude de adoração. Quer dizer, você está sempre maravilhando na sua pessoa. Ore do mesmo jeito pelas pessoas com quem está compartilhando. Agradeça a Deus pela sua palavra. Então, esse é o 6º estudo. Deus te abençoe.